Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Olá Pedro, já há muito tempo que não fazíamos só os dois as Palavras Cruzadas e é engraçado que começámos os dois as Palavras Cruzadas e depois durante um tempo tivemos sempre em boa companhia e agora por motivos de agenda voltámos a estar os dois a fazermos aqui as Palavras Cruzadas. E antes de entrarmos mesmo na lição, para quem nos está a assistir, eu e o Pedro estávamos a dizer em off que a lição era muito. Até utilizámos o termo muito gira, e é verdade, a lição aborda temas muito interessantes. E o que eu mais gostei da lição é que é prática, é daquilo que nós fazemos no dia a dia, até arrisco-me a dizer aquilo que nós fazemos quase todos os sábados também. Existem aqui coisas que se calhar fazemos aos sábados quando estamos à mesa, onde temos mais tempo, mas já vamos abordar, e eu já vou explorar mais esta minha opinião. Mas gostei muito da lição. O título é Vidas Moldadas por Cristo e Linguagem Inspirada pelo Espírito. E eu queria, se calhar, passava já para ti, Pedro, para tu dares assim a tua opinião sobre a lição, de uma maneira genérica, para depois irmos abordando tema a tema. Olá, Bruno. É verdade, já há muito tempo que não éramos só os dois. A equipa foi-se enriquecendo, mas pronto, havemos de voltar a ser os quatro, como temos feito nos últimos tempos. Eu achei realmente uma lição com uma riqueza brutal em que dava para explorarmos muito, de uma forma profunda, vários pontos. A lição é muito rica. E começa por abordar esta transformação que o Espírito Santo, que a presença do Espírito Santo na vida da pessoa vai promovendo. Esta transformação, digamos, completa, como a lição nos apresenta, em que compara, digamos, o velho homem daquela nova criatura, daquele novo ser que surge transformado. Tal e qual. E o que é interessante aqui é que esta transformação pode, às vezes, começar por ser uma coisa tenue. Ou seja, a pessoa não corrige logo todos os seus erros, não corrige logo todos os defeitos de caráter, digamos assim, mas à medida que o tempo vai passando e que a presença do Espírito vai habitando o nosso coração, nós vamos sendo transformados. Outra coisa... Um dos pontos que eu também achei muito interessante foi a lição salientar que não é uma mera transformação exterior. Ou seja, não é só uma mudança na maneira como eu vivo. É, acima de tudo, uma mudança interior, de princípios, de valores, de maneira de encarar o mundo, a nossa vida e por aí fora, que depois se vai refletindo naquilo que é o nosso exterior. E este exterior é a maneira como nos relacionamos com os outros e a maneira como falamos, não é? Exatamente. Esta parte. Eu ia dizer, aquilo que tu disseste, a lição aborda muito a situação da transformação. Eu lembrei-me logo, ainda hoje acontece, se nós e quem que tem as plataformas Netflix e por aí fora, seguramente que já viram programas em que acontecem transformações brutais. A lição começa logo com uma história daquele sem-abrigo que tinha uma determinada roupa, um determinado comprimento de barba, cabelo, etc. E que depois foi alvo de uma transformação incrível que até ele próprio ficou surpreendido e quase não se reconhecia. E acontece também muito naqueles programas das casas em que existem transformações dos apartamentos ou só de uma divisória, ou o que seja, transformação das pessoas em que entram e têm alguém a tratar do cabelo, alguém das roupas, enfim, nós, até mesmo do peso. Há um tempo havia aqueles programas das pessoas que entravam com demasiado peso e tinham uma transformação enorme. E o que Paulo nos aborda é mesmo isto, é uma transformação que assim à primeira vista, calhar, nós pensamos que não é assim tão grande, porque não é algo que, se tu tivesse ser transformado, se eu não conseguir ver, eu não vou conseguir, é mais difícil para mim acreditar e perceber, porque nós temos muito aquela ideia de que temos que ver para
para ser mais fácil de acreditar, de percebermos como é que era o antes e como é que era o depois, mas esta transformação é incrível, é maior do que estas todas que eu falei. Isto é uma transformação e basta olharmos para aquilo que era Paulo e a transformação que ele teve para nós percebermos a grandeza desta transformação. E aquele aspecto que tu falaste, da maneira de falarmos, é brutal. É nós percebermos que com a maneira de nós falarmos, nós transformarmos essa maneira, pode ter aspectos, ou pode ter consequências muito positivas, como muito negativas. Paulo salienta muito esta questão de que o estilo de vida gentil, digamos assim, esta expressão sim. É que ele utiliza, a expressão que utiliza. A expressão que ele utiliza versus a maneira como o cristão se deve comportar. O que é interessante é que ele não está aqui a fazer, digamos assim, há os que são bons e os que são maus, os que são dentro da igreja e os que são fora da igreja. O que ele diz é que nós podemos ter atitudes, comportamentos que são gentios, no sentido de não são, digamos, moldados pela presença do Espírito Santo, e que isso muitas vezes pode conduzir as pessoas, o ser humano, digamos, numa espiral descendente de degradação, de cada vez mais longe de Deus, cada vez mais afastado do plano de Deus para a humanidade. E isso é um dos grandes perigos que Paulo nos alerta, para essa espiral descendente do pecado, em que há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, é que quem luta contra nós, quem joga este jogo connosco, é alguém que tem muito mais poder do que nós. E quando nós entramos nesta espiral descendente em que vamos e não conseguimos sair e vamos deixando andar, porque é só um bocadinho, e quando olhamos está numa bola de neve gigantesca, Paulo alerta para essa situação do perigo que é da maneira como nós o nosso comportamento na nossa vida. E é muito interessante que Paulo fala mesmo deste aspecto de nós temos de nos alertar para este perigo que há. E até diz mesmo eu achei interessante, alerta-nos para nós termos uma mudança dramática de vestes de roupa. E agora, se calhar, quem está a ouvir pensa, mas quer dizer, todos os dias eu mudo de roupa. Há aquela expressão, até mesmo nós utilizamos muito de tu mudas de opinião como quem muda de camisa, ou seja, estás sempre a trocar de camisa, estás sempre a trocar de opinião. Mas antigamente não era assim, pois não? Não. As pessoas até eram conhecidas pela roupa. Exatamente. Usavam sempre a mesma roupa, não é? Olha, lá vai o Bruno, ou lá vai o Pedro. Como é que sabes? Então tem aquela túnica cor laranja e a própria túnica até dizia que classe é que tu poderias pertencer. Um bocado, vamos transportar para os dias de hoje, um bocado como nós olharmos para a roupa de alguém hoje e vermos a marca da roupa e pensarmos, olha, é uma marca caríssima, portanto aquela pessoa tem posses, e olharmos para outra pessoa e com uma marca que não conheces lado nenhum e se calhar é o mais barato que há. Mas aqui o importante é que eles não trocavam de roupa como nós trocamos hoje, eles não trocavam as suas vestes como nós trocamos hoje. E é isso que Paulo quer dizer e realçar a importância de nós termos uma mudança dramática das vestes. E excepcional e com impacto, não é? Hoje em dia, mudarmos uma camisa para vestir outra... Ninguém vai reparar. Mas nesta altura era algo fora do comum, algo mesmo que toda a gente repararia, algo que toda a gente ia chamar a atenção e perceber o que é que aconteceu. O que é que aconteceu para ele hoje estar com uma roupa diferente. E claro, o impacto que ele teve, aconteceu alguma coisa de especial, de importante. E é isso que Paulo fala. É de nós deixarmos a antiga vida, aquele modo de viver que tínhamos, de nós experimentarmos uma renovação e depois, claro, revestirmos do novo divino padrão de vida. Repara, eu gostei muito da lição toda, mas aqui acho que há pontos que nos fazem pensar de uma maneira profunda sobre o que é isto de ser cristão. A lição apresenta-nos aqui que podemos ter um conhecimento sobre Cristo versus conhecer Cristo. Conhecer Cristo. É diferente, não é? Eu posso saber muito sobre, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ou o Michael Jordan ou outra pessoa conhecida no mundo inteiro.
posso saber muito sobre ele, mas posso não o conhecer. Tal e qual. E é sobre isto que a lição também nos diz, que o nosso conhecimento deve ser como uma aprendizagem. Numa aprendizagem, o conhecimento que nós adquirimos passa a fazer parte de nós, daquilo que nós somos. E é isto que Paulo diz. Não devem saber só sobre Cristo. Devem aprender. Deve passar a fazer parte de vós quem é Cristo. E aquilo que tu disseste neste processo eu achei extraordinário. Ele começa por dizer despojar-vos ou desviar-vos do antigo modo de vida. Portanto, dizer assim, calma, chega. É isso mesmo. Eu vou continuar a viver desta maneira. Depois, experimentar uma renovação interior. Portanto, tu tomas uma decisão antes de estar renovado. Antes de estar renovado. A seguir é que tu vais ter uma renovação interior no teu coração. E depois é que isso se reflete no exterior. E muitas vezes nós hoje fazemos precisamente o contrário. É isso. Quando a pessoa altera o exterior, deixa de se vestir de uma determinada maneira, ou de comer de determinada maneira, ou de falar de uma determinada maneira, e isso dá-nos... E isso quase que nos sossega. Sem perceber que é preciso haver as outras duas etapas. Claro. A renovação interior. Por isso é que Paulo menciona muito essa parte interior, não é? E essa parte da lição achei extremamente interessante e até sublinhei. E depois é curioso que depois da lição abordar essa maneira de estar, de nós nos desviarmos do modo antigo, de experimentarmos uma renovação e depois de colocarmos isso em prática, vem aquela parte terrível que tu já falaste, que é a língua, né? A linguagem. E é engraçado que a lição até investe aqui, parte da lição é investida na linguagem, que tipo de linguagem, a maneira como nós utilizamos, nós podemos dizer a mesma coisa, mas de duas maneiras distintas e os resultados são, se calhar, opostos. E Paulo dá muita importância à linguagem. Verdade. Nós muitas vezes achamos, ainda esta semana estava a refletir um bocadinho sobre o que é que leva as pessoas a deixarem de ir à igreja. É raro nós, ou pelo menos dos casos que eu conheço, alguém dizer assim, olha, eu em relação à doutrina A, B, C e D deixei de acreditar e por isso é que eu deixei de vir. É raro haver isto. O que tu muitas vezes vais ouvir é que deixei de ter afinidade com as pessoas que estavam lá, zangando com alguém, por exemplo, e então nunca mais decidi que nunca mais ia lá. Olhava para os outros e não os via como sendo cristãos, portanto estavam aquém das minhas expectativas do que era ser um cristão e, portanto, eu também achei que não devia continuar a ir. E aquilo que nós temos que compreender é aquilo que nós dizemos, a maneira como tratamos o outro, se reveste de uma importância tal que pode contribuir para a salvação de um ser humano ou para a sua perdição. Tal e qual. E Paulo salienta muito isto. Não sem deixar de estabelecer critérios bem definidos. Deves dizer a verdade. Mas há uma coisa importante que eu há uns anos, numa lição da Escola Sabatina, que o autor disse e que me marcou profundamente. Ele dizia assim, uma verdade é sempre verdade. É imutável a verdade. Certo. Mas uma verdade dita na ocasião errada pode produzir efeitos negativos. E Paulo também vem dizer isso, que a verdade deve ser, digamos, revestida pelo amor. Não alterando a verdade, é claro, mas a verdade, digamos, tem que haver bom senso. É isso. Para que a verdade seja dita no momento certo, na altura certa e à pessoa certa. É a maneira como nós dizemos as coisas, o poder que as palavras têm hoje em dia, tanto para o bem como para o mal, é tremendo. Se nós olharmos para os dias que correm, com a informação que tu podes debitar e consumir através das redes sociais, estou a dar um exemplo,
se tu com uma palavra, ou seja, com umas frases, tu tanto podes ser condenado, como, enfim, a maneira como isto a nível social. E agora se nós partimos para aquela parte, para aquele campo daquilo da igreja que estavas a dizer, vamos pegar neste exemplo, alguém que não vai à igreja já com alguma frequência, que deixou de ir à igreja com alguma frequência, que volta à igreja. Se nós abordarmos essa pessoa de, então, há tanto tempo que já não vinhas, o que é que se passa? É uma maneira, e se abordarmos da outra maneira que é, epá, estou feliz por te ver aqui, está tudo bem. Repara, duas maneiras, nenhuma é mentira, a primeira também é verdade, há muito tempo que aquela pessoa não vinha, mas qual é a maneira que a pessoa, como é que a pessoa se vai sentir, não é? Acho que há um ditado que eu gosto muito, e eu gosto muito de falar com as pessoas, relacionar-me com as pessoas, e digo muitas vezes cá em casa esse ditado que é, e tento aplicar ao máximo na igreja, não é com vinagre que se apanham moscas. Ou seja, não é sermos amargos, frios, rancorosos e termos aquele sentimento de picar e depois defendermos com a verdade, mas eu só disse a verdade. Nós não temos o direito de ofender ou de humilhar alguém por causa da verdade. Né? Até porque a verdade não serve para isso. E Paulo conseguia, precisamente, e era isso que Paulo queria dizer, e só dizer-te aqui a parte final da lição em que Paulo diz que para esquecermos as frases negativas, as expressões negativas, e substituirmos por 3 critérios. Passo a citar. O primeiro critério, boa para promover a edificação. Segundo, ajusta-se à ocasião. E terceiro, dar graças aos que ouvem. Sabes, eu aqui lembrei-me daquela expressão que às vezes é dita num contexto diferente, mas eu acho que se aplica aqui. Se não tiveres nada positivo para dizer, fica calado. Fica calado. É isso. Portanto, se tu não tens nada para dizer que seja boa para promover o desenvolvimento daquele irmão, daquela irmã, se tu não tens nada que seja ajustado àquilo que está a acontecer, venha acrescentar valor. Acrescente valor e que dê graça, ou seja, aceitação e perdão de Deus, transporte os outros para a graça de Deus, para o perdão de Deus, para a presença de Deus na vida dessa pessoa. Se tu não tens isto, fica calado. Porquê? E é aquilo que Paulo vai dizer. As ofensas que os irmãos fazem uns aos outros na igreja não são infrações menores. Pois não, Paulo menciona isso, é impressionante. Têm consequências, não é? E que não são poucas, e deixa... Há aqui outro ponto que eu achei extraordinário, impressionante. Deixam o Espírito Santo que triste. Entristece o Espírito Santo. Isso não afasta, há uma parte da lição. É isso mesmo. Que não afasta, mas que deixa o Espírito Santo triste. E depois há outra parte que diz assim, que está na lição, que é de nós, quando falarmos com o nosso irmão, da maneira como agimos com o nosso irmão, de percebermos que aquela pessoa é filha de Deus, aquela pessoa tem o Espírito Santo. De nós, calma, eu não sou mais do que ninguém, eu não tenho que ofender, eu não tenho que ter palavras negativas para com essa pessoa. Mas isso do Espírito Santo não os deixa, mas que entristece, é brutal. Para, porque é que nós nos tratamos por irmãos? Exato. Uns aos outros, não é? Irmão é ser mais próximo, não é? E estamos ao mesmo nível, tirando o primogênito. Mas quem é o nosso primogênito? É Cristo. Portanto, esse tem uma posição de destaque. Todos os outros... É tudo igual. Era tudo igual. Tudo igual. É muito neste sentido aquilo também que Paulo nos diz. E só dizer aqui uma coisa, Pedro, em relação à verdade estávamos a falar. Quantas vezes Jesus mentiu? Zero. Portanto, se não mentiu, logo disse sempre a verdade. Correto? E como é que Jesus dizia a verdade? Ofendia alguém? Com humor. Era irado? Bom, teve 1 ou 2 episódios em que ficou um bocadinho mais zangado, não é? Zangado. No templo. Sim. Com os vendilhões no templo. Portanto, houve situações bem específicas onde Cristo, digamos, ficou indignado com aquilo que estava a acontecer e, de uma maneira mais intensa, digamos assim, expressou a sua indignação. No entanto, se há coisa que Paulo aqui alerta é para a ira, que as nossas palavras nunca devem ser para a ira.
E se nós pensarmos, Bruno, e tu de certeza que também refletiste um bocadinho sobre isto, nós precisamos de paz e de tranquilidade e de tempo para pensar, para não sermos impulsivos, para não sermos agressivos, para não sermos incisivos demais. Não responder com cabeça quente, como se diz. Na pavio curto. É e isso. acho que este é uma das transformações que o Espírito Santo faz em nós, é dar-nos este tempo, esta sabedoria, esta tranquilidade para poder dizer a palavra certa, na altura certa, cheia de graça, cheia de amor pelo outro, porque eu, se estivesse no lugar dele, eu gostava que falassem comigo com a mesma graça, é isso. Com o mesmo amor. E, no fundo, eu posso amanhã estar naquela situação ou numa situação pior. E, portanto, devo considerar que qualquer palavra que eu digo deve ser ungida com o Espírito Santo para poder ser uma bênção para aquele que a ouve, não é? As palavras, a lição fala-nos de bondade e não amargura, não é? É interessante, Paulo fala muito de realçar sempre o aspecto positivo e de deixarmos de parte as palavras rudes, a ira, o negativo, a maneira como apresentar a mensagem, que seja uma mensagem positiva nas nossas conversas, nas nossas ações, de realmente nós percebemos que o poder que as nossas palavras têm é tremendo, é tremendo. A lição até nos diz, pense sobre o poder das suas palavras e como é que as pode usar para que sejam encorajadoras e edificadoras de fé. É porque já percebemos que pode ter exatamente o efeito contrário, e isso é terrível, utilizarmos um dom, utilizarmos algo que Deus nos concedeu, em vez de trabalharmos para ele, trabalharmos exatamente para o inimigo. E isso é um aspecto que Paulo também menciona para o cuidado que nós devemos ter. Eu queria só voltar um bocadinho atrás, para colocar aqui um ponto que é, mesmo quando nós fazemos a asneira, o Espírito Santo não nos deixa. Não, é aquilo que nós falamos. Fica triste. Mas fica triste. Fica triste. Eu acho que isto é de um amor tal de Deus para com o ser humano, que apesar de nós muitas vezes não refletirmos o plano de Deus, a imagem de Deus na nossa vida, Deus nunca nos abandona. Deus nunca deixa ninguém para trás. Pode ficar triste, verdade, mas continua ao nosso lado insistindo para que nós nos deixemos... E isso estás a dizer, a lição te diz, o Espírito Santo de Deus vive de uma maneira tão íntima connosco que é dito que as nossas ações o afetam. Verdade. Agora, repara, como é que pode afetar alguém que não esteja connosco, que não esteja tão... Que esteja longe. Esteja longe. Eu aqui, sabes o que é que eu me lembrei? Lembrei-me quando estava no secundário, uma vez um professor, já não me recordo qual era a disciplina, que perguntou qual era a definição de vizinho. O que é um vizinho? Nós hoje em dia também utilizamos muito o irmão na igreja e também os nossos vizinhos. O meu vizinho do segundo esquerdo, o meu vizinho aqui do lado, o meu vizinho... Mas o que é vizinho? E então ele lá explicava que vizinho, depois nós debatemos, vizinho é aquele que, de uma maneira direta ou indireta, pode perturbar ou interfere na tua vida. Podes dizer que o teu vizinho, o meu vizinho que está num prédio mais aqui a 50 metros, é vizinho da outra rua, mas não é teu vizinho. O vizinho é aquele que te vai afetar à noite com barulho, te vai afetar durante o dia com qualquer coisa. Ou seja, alguém que está em contacto direto ou indiretamente contigo. E eu lembrei-me desta situação do Espírito Santo. Para afetar o Espírito Santo tem que ter quê? Contacto connosco, né? E esta parte, lá está mais uma vez Paulo a ser positivo de atenção, não se afasta, mas fica triste de realçar esse pormenor que é extremamente importante. Depois o apóstolo Paulo também, é engraçado que o apóstolo Paulo encontra aqui um equilíbrio entre este amor, este amor não só de Deus pelo ser humano, mas também que deve transbordar no amor de nós pelo nosso vizinho, pelo nosso próximo,
pelo nosso irmão, por aquele que está ao nosso lado, mas consegue. Mas continua com regras e com regras e dizer, não façam isto. Não podes, por exemplo, falar com amargura, não podes ter malícia, não podes estar irritado, não podes gritar, não podes blasfemar, no sentido de que é interessante que nós, quando falamos em blasfémia, esta foi outra parte que eu achei. Sim. Achamos que blasfémia é linguagem insultuosa contra Deus. Mas a forma como Paulo utiliza aqui, e o termo grego que ele usa, do grego, define isto: linguagem que difama Deus ou os outros seres humanos. Como calúnia ou maldicência. Portanto, nós às vezes ficamos muito, ou temos muito cuidado para nunca blasfemar ou nunca serem respeitosos ou insultuosos para com Deus, e não temos o mesmo, às vezes, o mesmo cuidado por aquele nosso irmão e tratamos de uma maneira, digamos, indevida, errada e repara na profundidade deste pensamento, que é: nós, quando maltratamos os outros, estamos a blasfemar de Deus. Portanto, é de uma carga por lado de união entre nós e o nosso irmão, e entre nós e o outro ser humano. E Deus, só mesmo com a presença do Espírito Santo na nossa vida, é que podemos desenvolver um caráter que reflita este amor e com estas características de relacionamento uns com os outros. É interessante. Estava aqui a ver, o nosso tempo já está a acabar, mas e até mesmo em jeito de comentário final e de resumo, acho que esta lição, tal como nós começámos a dizer que era uma lição gira, rica, prática, acontece connosco semanalmente, diariamente. Nós todos os dias falamos, às vezes se calhar dizemos aquilo que não devemos, se calhar blasfemamos para com os nossos irmãos. Quantas vezes é que comentamos a vida dos outros, ou diz que disse, aquela conversa de caserna, como se costuma dizer, quando isso não traz nada benéfico para a nossa vida cristã, nem para a vida de comunhão com o próximo. E é importante nós percebermos isto, e estes alertas que Paulo nos faz, de nós nos focarmos naquilo que é bom, nós nos focarmos no nosso esforço para que a verdade seja dita de uma maneira justa, de uma maneira carinhosa, uma maneira em que não ofenda o próximo, e que nós possamos ter realmente um relacionamento com aqueles que estão à nossa volta, tal como Jesus tinha. E isso só mesmo conhecendo e colocando em prática aquilo que aprendemos sobre Jesus. E só para concluir da minha parte, e depois tu fazes a tua conclusão, Pedro, até mesmo a nível da igreja, quando nós trabalhamos para a igreja, quando nós fazemos atividades para a igreja, a maneira como nós falamos, a maneira como nós agimos para com os outros, é fundamental. E perceber que que blasfemar não é só insultar a Deus, mas é insultar o próximo. Perceber a responsabilidade que nós temos em tratarmos bem o próximo, e em termos palavras animadoras, e temos palavras encorajadoras, e temos palavras positivas, porque acho que só assim, ou será muito mais fácil nós passarmos uma mensagem de amor e de esperança com este tipo de discurso, do que se tivermos um discurso negativo e pessimismo. Porque, tal como tu já disseste várias vezes, problemas tu tens lá fora, que a igreja não pode ser um problema para nós, a igreja não pode ser mais uma chatice, não, é exatamente o contrário. E acho que nós temos que parar, mudar as nossas vestes, assumir novas vestes, e termos esta maneira de estar e discursar que Paulo tinha. Eu, no final da lição, houve outro ponto também que, na continuidade daquilo que estás a dizer, que também me tocou particularmente, foi esta questão que não basta só suprimir. É algo que o nosso parceiro Pedro Silva utiliza muitas vezes, que é a questão de não é só o ato, mas é a omissão do ato. A omissão do ato. Deixaste de fazer coisas boas também é pecado. Pecado não é só fazer coisas más. É deixaste de fazer coisas boas. E a lição apresenta-nos aqui isto, que
não só esta linguagem que é prejudicial para com os outros deve ser suprimida, mas deve ser substituída por outro tipo de linguagem. Não é só deixar de falar, é substituir aquilo que dizemos por algo positivo. E diz que o que deve motivar isto e o que deve ser a força que impulsiona isto é o perdão que Deus nos deu através de Cristo. E que essa ligação vertical com o Pai, com Deus, nos deve transformar de tal modo, de uma maneira tão intrínseca e tão profunda no nosso ser, que esse perdão vertical entre nós e Deus depois deve difundir-se e deve ser a base do nosso relacionamento com aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, com o resto dos nossos irmãos, com o resto da humanidade, e que este amor e este perdão de Cristo deve ser o combustível para todos os relacionamentos que nós possamos ter uns com os outros. De facto, esta lição é de uma riqueza enorme. Podíamos estar aqui sobre cada um destes pontos. Sem sombra de dúvida. Eu até te digo, para mim, até agora, deste trimestre, até agora foi a lição que mais gostei, porque acho que é uma lição mesmo extraordinária, muito, muito rica, como tu disseste. E aqui às vezes olhamos para Paulo como alguém muito rígido e muito... E aqui percebemos da fluidez e da flexibilidade com que ele quer que o amor de Deus e o Espírito Santo habite na nossa vida e possa ungir os nossos relacionamentos para diminuir o atrito, não é? Claro, é isso mesmo. Que possa ser o óleo que nestas engrenagens dos relacionamentos possa nos ajudar a ser mais semelhantes àquilo que Cristo quer que nós sejamos. Acho que é uma boa maneira de nós terminarmos. O nosso tempo chegou ao fim. Desejar a todos aqueles que estamos num período de férias, desejar a todos que umas boas férias, a quem vai de férias, a quem volta, bom regresso e acima de tudo que possam continuar a acompanhar as Palavras Cruzadas no nosso canal do YouTube. Quanto a ti, Pedro, marcamos encontros para uma próxima. Não sei se são nós dois ou se voltamos à equipa completa, mas o importante é nós continuarmos a trabalhar e a fazermos as Palavras Cruzadas. Até à próxima. É isso mesmo. Deixo também um abraço para o Mané e para o Pedro, que hoje não puderam estar aqui connosco, mas fizeram parte destas Palavras Cruzadas na mesma. Um abraço para todos e uma boa semana. Até à próxima.